A maioria das pessoas pensa que animais de estimação caros se limitam a um cão de raça pura ou a um aquário luxuoso. Mas, lá fora, no mundo dos super ricos, animal de estimação ganha um significado completamente diferente. Não é apenas um animal. É um símbolo de status, poder e um senso estético que vai muito além dos padrões comuns. Desde aves exuberantes que custam dezenas de milhares de dólares, gatos com linhagem selvagem, até criaturas tão raras que são praticamente impossíveis de possuir. Tudo isso revela uma verdade. O dinheiro não compra apenas conforto, mas também pode comprar algumas das coisas mais extraordinárias da natureza. E o que você está prestes a ver pode mudar completamente a forma como você enxerga animais de estimação. Número 10. Tucano, com preços que variam de 5 mil a 10 mil dólares. Se você já pensou que aves ornamentais são apenas bonitas e fáceis de criar, o tucano vai fazer você repensar. Ele não é apenas um pássaro, é uma obra de arte viva da natureza e também um símbolo de status entre colecionadores de animais exóticos. Os tucanos pertencem à família Ramphastidae, com cerca de 40 espécies diferentes, distribuídas pela América Central e do Sul, especialmente em florestas tropicais, cheias de cores. Desde o século XVIII, naturalistas europeus ficaram fascinados por essa ave, incluindo o cientista Carl Linnaeus, que classificou oficialmente várias espécies de tucanos em 1758. O que torna o tucano inconfundível é seu enorme bico colorido. Em algumas espécies, ele pode chegar a 20 centímetros, quase um terço do corpo. Surpreendentemente, porém, é extremamente leve graças à sua estrutura interna semelhante a um favo de mel. Além de exibição, o bico ajuda na regulação da temperatura e na alimentação. Um tucano adulto pode medir entre 42 e 65 centímetros, pesando cerca de 300 a 680 gramas. Sua plumagem preta combinada com tons de amarelo, vermelho ou branco permite que ele se misture perfeitamente ao ambiente da floresta tropical. Alimenta-se principalmente de frutas, mas também consome insetos e pequenos animais. No entanto, essa beleza vem com complexidade. O tucano não é um animal de estimação para qualquer pessoa. Ele exige muito espaço, uma dieta específica e um ambiente quente durante todo o ano. Por isso, indivíduos criados legalmente podem custar entre 5 mil e 10 mil dólares. Para os ricos, possuir um tucano não é apenas criar um pássaro, é possuir um pedaço da floresta tropical dentro de sua própria propriedade. Número 9. Macaco de brasa, com valores entre 7 mil e 12 mil dólares. Se o tucano impressiona pelas cores, o macaco de brasa chama a atenção por sua aparência quase nobre. É um dos primatas mais raros e misteriosos já vistos nas coleções de animais de estimação dos super ricos, não por ser comum, mas justamente por ser extremamente difícil de obter. O macaco de brasa, nome científico Cercopithecus neglectus, vive em florestas densas próximas a rios e pântanos na África Central, como Camarões, Congo e Uganda. Foi descrito pela primeira vez em 1887, pelo zoólogo francês Alphonse Milne Edwards, recebendo o nome do explorador Pierre Savorgnan de Brasa. Basta um olhar para entender por que ele é tão especial. Um chapéu laranja no topo da cabeça, uma longa barba branca que lembra um sábio, corpo marrom acinzentado e uma faixa preta na testa. Um visual totalmente único. Machos adultos podem pesar entre 7 e 8 quilos e medir até 60 centímetros, sem contar a cauda. Mas o que o torna raro não é apenas a aparência, e sim o comportamento. Diferente de outros macacos que vivem em grandes grupos, os de brasa costumam formar pequenos grupos de 2 a 6 indivíduos. Quando ameaçados, podem ficar completamente imóveis, praticamente desaparecendo na vegetação. Uma estratégia de sobrevivência extremamente eficaz. Em cativeiro legal, seu preço varia de 7 mil a 12 mil dólares, dependendo da idade e da linhagem genética. Mas o verdadeiro custo vai além do dinheiro. Eles precisam de um ambiente que simule a floresta, com estruturas complexas para a escalada e uma dieta variada de frutas, folhas, sementes e insetos. Com exigências tão rigorosas, o macaco de brasa não é apenas um animal de estimação. É um projeto vivo, e apenas pessoas muito ricas e pacientes conseguem integrá-lo ao seu mundo. Número 8. Arara azul, também conhecida como Hyacinth macaw,
com valores entre 12 mil e 20 mil dólares. Se existe uma ave capaz de parar todos os olhares instantaneamente, é a arara azul, o gigante azul do mundo das aves. Não é apenas o maior papagaio voador do planeta, mas também um dos animais de estimação mais luxuosos e desejados por colecionadores. A arara azul, nome científico Anodorhynchus hyacinthinus, é originária do Brasil, Bolívia e Paraguai. Desde que foi descrita pela primeira vez pelo ornitólogo John Latham em 1790, tornou-se símbolo de raridade e beleza selvagem. Um adulto pode atingir até 1 metro de comprimento, pesar entre 1,2 e 1,7 quilos e ter envergadura superior a 140 centímetros. Dimensões impressionantes comparadas a outras aves. Mas o que realmente a torna valiosa é sua plumagem azul cobalto vibrante, combinada com áreas amarelas ao redor dos olhos e do bico, criando uma aparência elegante e poderosa. Além da beleza, a arara azul é extremamente forte. Sua mordida pode ultrapassar 300 psi, suficiente para quebrar nozes de macadâmia e até cocos. É um dos bicos mais fortes do reino das aves. Porém, por trás dessa perfeição existe um desafio. Devido à perda de habitat e ao comércio ilegal, sua população na natureza chegou a cair para cerca de 6.500 indivíduos. Isso torna exemplares criados legalmente extremamente valiosos, custando entre 12 mil e 20 mil dólares. E o custo não para na compra. A arara azul pode viver de 50 a 60 anos, exigindo espaço amplo, alimentação específica e cuidados diários intensivos. Para os super ricos, possuir essa ave não é apenas ter um animal. É manter um símbolo vivo de poder, paciência e status. Número 7. Cavalo de corrida Green Monkey, avaliado em 16 milhões de dólares. Quando se fala dos animais de estimação mais caros do mundo, nada supera a história de Green Monkey, um nome que abalou o mundo das corridas de cavalos. Com um preço de 16 milhões de dólares, ele não era apenas um cavalo, mas uma enorme aposta dos super ricos em algo chamado potencial perfeito. Green Monkey era um cavalo puro sangue nascido em 2004 nos Estados Unidos, criado pelo Stoner Side Stable, um famoso criador em Kentucky. Foi vendido em 2006 no leilão Fasig-Tipton Calder, na Flórida, onde se reúnem alguns dos cavalos mais valiosos do mundo. O comprador foi um representante da Coolmore Studs, um verdadeiro império das corridas internacionais. O que elevou seu preço não foram conquistas, já que ele nunca havia competido, mas sim sua linhagem quase perfeita. Era descendente de campeões do Kentucky Derby, com pai Forestry, e uma linha materna ligada a Northern Dancer, um dos cavalos mais influentes da história. Além disso, durante os treinos, ele impressionou ao correr um oitavo de milha em apenas 9,8 segundos. Um desempenho que levou especialistas a acreditar que seria uma futura estrela. Tudo isso elevou seu valor ao recorde de 16 milhões de dólares. Mas a realidade foi completamente diferente. Green Monkey participou de apenas 3 corridas, ficou em terceiro uma vez e nunca venceu. Depois disso, foi aposentado e passou a atuar como reprodutor. A história de Green Monkey se tornou uma lição cara. No mundo dos super ricos, o dinheiro pode comprar potencial, mas não garante sucesso. E às vezes o animal mais caro do mundo acaba sendo também o investimento fracassado mais famoso. Número 6. Cacatua de palmeira, também conhecida como Palm Cockatoo. O valor dessa ave pode variar entre 15 mil e 20 mil dólares. No mundo das aves exóticas, existe um nome tão misterioso quanto poderoso, capaz de despertar o desejo de qualquer colecionador: a cacatua de palmeira. Não é tão colorida quanto as araras, nem tão comum quanto outros papagaios, mas é justamente sua raridade e singularidade que a tornam uma das aves mais caras do planeta. A cacatua de palmeira, nome científico Probosciger aterrimus, vive nas florestas tropicais do norte da Austrália, Papua Nova Guiné e Indonésia. É a única espécie do gênero Probosciger,
o que significa que praticamente não tem cópias na natureza. Desde que foi descrita em 1788, já era considerada uma das linhagens evolutivas mais peculiares entre os psitacídeos. Fisicamente, possui uma aparência marcante, plumagem negra intensa, uma crista alta e um grande bico curvo extremamente poderoso. Um adulto pode chegar a 60 centímetros de comprimento e pesar mais de 1 quilo, dimensões que o colocam entre os gigantes do mundo das aves. Mas o que realmente a destaca é sua impressionante inteligência. É uma das poucas espécies conhecidas capazes de fabricar e usar ferramentas para produzir som. O macho quebra galhos ou cascas e bate em troncos ocos, criando ritmos, como se estivesse tocando tambor para atrair parceiras. Sua raridade não é por acaso. A espécie se reproduz muito lentamente, geralmente criando apenas um filhote a cada 2 anos. Isso limita drasticamente a disponibilidade em cativeiro legal, elevando o preço para 15 mil a 20 mil dólares, ou mais, dependendo da linhagem, e o custo real vai além do valor de compra. Elas podem viver mais de 50 a 60 anos, exigem espaço amplo, dieta específica e cuidados praticamente por toda a vida. Para os super ricos, possuir uma cacatua de palmeira não é apenas ter um animal. É um símbolo de paciência, poder e status raramente alcançado. Número 5. Mastim tibetano, de 500 mil a 1 milhão e 900 mil dólares. Originário da região do Himalaia, o mastim tibetano existe há milhares de anos. Por volta de 1100 a.C., tribos nômades já o utilizavam como guarda-costas vivo para proteger rebanhos contra predadores como lobos, leopardos das neves e até ursos. Esse ambiente extremo moldou um cão de força, coragem e instinto protetor quase lendários. Em termos de aparência, é impressionante. Machos adultos podem ultrapassar 70 centímetros de altura e pesar mais de 70 quilos. Sua pelagem espessa ao redor do pescoço lembra a juba de um leão, conferindo uma presença ao mesmo tempo majestosa e intimidadora. No início da década de 2010, na China, houve uma verdadeira febre por mastins tibetanos raros. A elite passou a tratá-los como supercarros ou obras de arte. Quanto mais raro, mais caro, mais status. Em 2011, um exemplar vermelho chamado Big Splash, ou Hong Dong, teria sido vendido por cerca de 1,5 milhão de dólares aos 11 meses de idade. Poucos anos depois, outro atingiu quase 1 milhão e 900 mil dólares. Mas não é um animal para qualquer pessoa. O mastim tibetano exige espaço amplo, treinamento especializado e um dono experiente. Seu forte instinto de proteção o torna inadequado para ambientes comuns. Para os super ricos, possuir um mastim tibetano puro não é apenas ter um cão. É manter um símbolo vivo de poder, riqueza e prestígio fora do comum. Número 4. Leão branco, com valores que variam entre 120 mil e 140 mil dólares. Se existe um animal que praticamente apaga a linha entre animal de estimação e símbolo de poder, é o leão branco. Trata-se de um dos grandes felinos mais raros do planeta e uma prova de até onde os super ricos podem ir para possuir o quase impossível. Muitos acreditam que sejam albinos, mas isso não é verdade. Sua coloração branca vem de uma mutação genética rara, chamada leucismo, que reduz o pigmento do pelo sem afetar olhos ou pele. Assim, mantém aparência saudável, com pelagem branca ou creme extremamente marcante. Cientificamente, não são uma espécie separada, mas uma variação do leão africano, o Panthera leo, com origem genética ligada à região de Timbavati, na África do Sul. Os primeiros registros datam de 1938 e desde então permanecem entre os animais mais raros do mundo. Atualmente, estima-se que existam menos de 300 leões brancos no planeta, a maioria em reservas ou programas de reprodução controlada. Essa escassez eleva seu valor para 120 mil a 140 mil dólares por filhote em mercados privados. Mas o custo real é muito maior.
Um leão adulto pode pesar entre 190 e 225 quilos, medir mais de 3 metros e consumir mais de 7 quilos de carne por dia. Requer espaço enorme, cuidados veterinários especializados e uma estrutura comparável à de um zoológico. Claramente, não é um animal de estimação comum, mas uma demonstração extrema de poder e riqueza. Número 3. Gato savana, com valores entre 4 mil e 20 mil dólares. Se você pensa que gatos são apenas pequenos, fofos e domésticos, o savana vai mudar completamente essa ideia. Ele não é um gato comum. É a fusão entre o mundo selvagem e a vida doméstica, resultando em um dos animais de estimação mais únicos e caros disponíveis. O savana é um híbrido entre gato doméstico e o serval africano, também conhecido como Leptailurus serval, um predador famoso por suas pernas longas e capacidade impressionante de salto. O primeiro exemplar nasceu em 7 de abril de 1986, nos Estados Unidos, dando origem à raça. Seu valor está diretamente ligado à genética. Os indivíduos F1, com um dos pais sendo serval puro, são os mais raros e podem custar entre 15 mil e 20 mil dólares. Já gerações posteriores, como F3 e F4, são mais acessíveis, variando entre 4 mil e 8 mil dólares. Fisicamente, são impressionantes. Podem ultrapassar 40 centímetros de altura nos ombros e pesar entre 9 e 11 quilos, sendo uma das raças de gatos mais altas já registradas. Corpo esguio, pernas longas e pelagem manchada fazem com que pareçam um leopardo em miniatura. Mas essa beleza vem com energia extrema. O savana é altamente ativo, capaz de saltar mais de 2,4 metros. Precisa de espaço amplo, estímulos constantes e interação frequente. Devido à herança selvagem, sua criação é até restrita em algumas regiões. Para os ricos, o savana não é apenas um animal, é a experiência de ter um pedaço da natureza selvagem vivendo dentro de casa. Número 2. Macaco prego, também conhecido como capuchin. O valor dele pode variar entre 8 mil e 30 mil dólares. Se a inteligência pudesse ser precificada, o macaco prego certamente estaria entre os mais caros. Trata-se de um dos primatas de pequeno porte com capacidades cognitivas que impressionam cientistas. E é exatamente por isso que os super ricos estão dispostos a pagar dezenas de milhares de dólares para possuí-lo. O macaco prego é originário da América Central e do Sul, pertencente aos gêneros cebus e sapajus. No mundo dos primatas, é considerado um dos mais inteligentes. Estudos mostram que eles conseguem resolver problemas, memorizar e aprender comportamentos complexos. Em algumas tarefas, demonstram habilidades comparáveis às de chimpanzés. Um estudo de 2009 registrou macacos pregos selvagens no Brasil, usando pedras como ferramentas para quebrar nozes de palmeira. Um comportamento que antes se acreditava exclusivo de grandes primatas. Isso evidencia um nível de cognição muito avançado em comparação com muitos outros animais. Fisicamente, não são grandes, mas são extremamente ágeis. Um adulto pesa entre 3,6 e 4,5 quilos, mede cerca de 30 a 50 centímetros e possui uma cauda longa que ajuda no equilíbrio entre as árvores. Mas o tamanho engana. São verdadeiros atletas, rápidos, ativos e cheios de energia. Em cativeiro, podem viver mais de 40 anos. Essa longevidade transforma sua criação em um compromisso de longo prazo, praticamente para a vida toda. O preço de exemplares criados legalmente varia entre 8 mil e 30 mil dólares, dependendo da idade, origem e nível de treinamento. Mas o custo real vai além do valor inicial. Eles exigem ambientes altamente complexos, interação social constante e uma dieta variada com frutas, insetos, ovos e proteínas. Quando privados de estímulos ou isolados, podem desenvolver sérios problemas comportamentais. Com exigências tão altas, o macaco prego não é um animal de estimação comum. Para os super ricos, porém, ele representa uma experiência única,
possuir um ser cuja inteligência se aproxima dos limites do humano. Número 1. Carpa koi campeã, de 20 mil a 100 mil dólares, ou até muito mais. À primeira vista, uma carpa koi pode parecer apenas mais um peixe em um lago. Mas, no universo dos super ricos, ela não é apenas um peixe. É uma obra de arte viva, onde cada movimento na água pode valer dezenas ou até centenas de milhares de dólares. A carpa koi é uma variedade ornamental da carpa comum, Cyprinus carpio, desenvolvida na província de Niigata, no Japão, desde o início do século XIX. Originalmente, eram peixes comuns em arrozais, até que agricultores começaram a notar mutações raras de cor. Ao longo de gerações de seleção cuidadosa, surgiram linhagens com padrões e cores impressionantes. O valor de uma koi não está apenas no tamanho, mas na perfeição. Competições organizadas pela Associação Nishikigoi do Japão avaliam critérios rigorosos como o formato do corpo, qualidade da pele, intensidade das cores e equilíbrio dos padrões. Uma koi de alto nível é comparável a uma pintura viva. Quanto mais rara, mais valiosa. Um exemplar adulto pode atingir até 90 centímetros e pesar mais de 15 quilos. Em condições ideais, podem viver por décadas. A koi mais famosa já registrada, Hanako, teria vivido cerca de 226 anos. Um número quase inacreditável. Mas o que realmente surpreende são os preços. Em 2018, uma koi fêmea da variedade Kohaku, chamada S-Legend, foi vendida por cerca de 1.800.000 dólares, estabelecendo um recorde mundial. Mesmo sem atingir esse nível, exemplares campeões frequentemente são vendidos entre 20 mil e mais de 100 mil dólares. Claro, manter essa obra de arte viva exige investimento contínuo. Lagos modernos, controle rigoroso da qualidade da água e cuidados especializados diários. Para a elite, um lago de koi não é apenas um hobby. É a fusão entre arte, ciência e status. Um investimento vivo, cujo valor vai além do dinheiro, envolvendo paciência e visão de longo prazo. De aves vibrantes a primatas inteligentes, de gigantes impressionantes a obras de arte vivas sob a água, esta lista não trata apenas de preços, mas de como os seres humanos definem valor. Para muitos, esses animais são inimagináveis como pets. Para os super ricos, porém, representam investimento, paixão e, às vezes, a forma mais poderosa de expressão pessoal. Se você achou esse conteúdo interessante, não esqueça de acompanhar para descobrir ainda mais curiosidades surpreendentes. Desde los campos tranquilos hasta los territorios más extremos del planeta, el caballo siempre ha estado ligado a la historia, la fuerza y una belleza que trasciende el tiempo. Sin embargo, entre los cientos de razas que existen en el mundo, hay algunas tan raras que parecen surgir directamente de las leyendas. Algunas brillan como si estuvieran cubiertas de oro. Otras poseen el porte de auténticos guerreros. Y también hay aquellas cuya elegancia resulta simplemente imposible de ignorar. En este recorrido, descubrirás las razas de caballos más hermosas y raras, cada una con su propia historia de lealtad, resistencia y la grandeza de la naturaleza. Así que, prepárate para adentrarte en un mundo donde la belleza, la fuerza y el mito se fusionan en uno solo. Número 13. Caballo andaluz. Nacido en la tierra de la pasión y el arte de España, el andaluz no es simplemente una raza de caballo, sino una encarnación viva de la historia y el poder. Durante siglos, ha sido la elección predilecta de reyes y nobles, apareciendo tanto en majestuosos palacios como en las obras inmortales de Diego Velázquez. La belleza del andaluz es hipnótica desde el primer instante. Su cuello fuerte, naturalmente arqueado, no solo le otorga una apariencia orgullosa, sino que también funciona como un mecanismo biológico perfecto que redistribuye el peso,
aportando equilibrio absoluto a cada movimiento. Gracias a ello, sus pasos son ligeros, precisos, casi como si desafiara la gravedad. Su crin larga, espesa y ondulada, cae como seda sobre su musculoso cuerpo, creando una armonía perfecta entre fuerza y elegancia. Cuando galopa, parece ejecutar una danza impecable, donde ambos elementos se fusionan de manera inseparable. Para el pueblo español, el andaluz no es solo un medio de transporte o un caballo de guerra. Es un símbolo de estatus, un orgullo nacional y la esencia misma del arte, la historia y la nobleza. Una criatura que no solo existe, sino que narra la historia de toda una cultura. Número 12. Caballo lusitano. A pocos kilómetros de España, en Portugal, el lusitano surge como el contrapunto perfecto del andaluz. Si su vecino representa el arte y la belleza, el lusitano encarna el valor y el espíritu del guerrero. La característica más notable de esta raza es su valentía, una cualidad casi innata. Mientras otros caballos reaccionan huyendo ante el peligro, el lusitano permanece firme, mostrando una calma extraordinaria. Su sistema nervioso funciona con una precisión admirable, respondiendo con concentración en lugar de pánico. Esta capacidad lo convierte en un caballo ideal para situaciones de alta tensión, desde el campo de batalla hasta la arena. Su apariencia también refleja su herencia antigua, con un perfil ligeramente convexo que evoca sus orígenes. Además, su agilidad le permite girar con rapidez y precisión ante las señales más sutiles del jinete. Para la nobleza portuguesa, el lusitano es mucho más que un caballo. Es un símbolo de honor, lealtad y fortaleza espiritual. Montarlo no es solo una experiencia física, sino una conexión profunda entre el ser humano y un animal con alma de guerrero. Número 11. Caballo Haflinger. Dejando atrás el cálido ambiente de la península ibérica, el viaje nos lleva a los majestuosos Alpes, donde el Haflinger aparece como si hubiera salido de un cuento de hadas. Su pelaje dorado, brillante como la miel bajo el sol, combinado con una crin blanca como la nieve, transmite una sensación de pureza y armonía absoluta. Sin embargo, tras su apariencia delicada se esconde una resistencia extraordinaria. Criado en un entorno montañoso y exigente, el Haflinger se adapta perfectamente a pendientes empinadas, senderos difíciles y climas fríos. Su eficiente metabolismo le permite transformar incluso los recursos más escasos en energía y fortaleza. Además de su fuerza, destaca por su carácter dócil y paciente. Estas cualidades lo convierten en un compañero ideal para terapias y actividades con niños, ya que transmite confianza y cercanía en lugar de intimidación. Para las comunidades de montaña, el Haflinger no es solo un animal de trabajo, sino un verdadero compañero de vida. Una criatura que, pese a su tamaño, posee un espíritu fuerte y un corazón cálido, siempre dispuesta a acompañar al ser humano, incluso en las condiciones más duras. Número 10. Paint Horse. Cruzando el océano hacia las vastas llanuras de Estados Unidos, el Paint Horse emerge como una auténtica obra de arte creada por la naturaleza. No existen dos iguales. Cada ejemplar es único, con patrones de colores blancos, negros, marrones o dorados que se combinan en diseños genéticos como tobiano u overo. Para las tribus nativas, especialmente los comanche, esta belleza tenía también un valor estratégico. Sus patrones rompían la silueta del cuerpo, proporcionando un camuflaje natural en la naturaleza salvaje. Pero el Paint Horse no solo destaca por su apariencia. Bajo esa pintura se esconde un atleta excepcional. Su centro de gravedad bajo, musculatura potente y reflejos rápidos le permiten acelerar con fuerza y maniobrar con gran agilidad. Esta combinación de estética y funcionalidad lo convierte en un símbolo del oeste, donde la belleza y la supervivencia siempre han estado unidas.
no es solo un caballo, sino una prueba de que la naturaleza también puede ser una artista extraordinaria. Número 9. Appaloosa. El Appaloosa es una de esas razas que parecen desafiar la lógica de la naturaleza. Originario del noroeste de Estados Unidos y criado por la tribu Nez Perce, destaca por su característico pelaje moteado, similar al de un leopardo. Sin embargo, su singularidad va mucho más allá. Uno de sus rasgos más sorprendentes es la esclerótica blanca visible en sus ojos, algo raro en el mundo animal y que le otorga una mirada profunda y expresiva, casi humana. Sus cascos, además, presentan rayas verticales claras y oscuras que aumentan su resistencia, especialmente en terrenos rocosos. Estas características son el resultado de una cuidadosa selección orientada a crear un caballo inteligente, resistente y altamente adaptable. En la naturaleza, su capacidad de camuflaje lo convierte en un aliado ideal para la supervivencia. Observar una Appaloosa al atardecer es una experiencia casi mística, como si la naturaleza hubiera decidido crear una obra que trasciende lo común. Número 8 y 7. Caballo Marwari. En la región de Rajasthan, en la India, el Marwari aparece como una criatura salida de una leyenda. Su rasgo más distintivo son sus orejas curvadas hacia el interior, que casi se tocan formando una figura similar a un corazón. Pero esta característica no es solo estética. Sus orejas pueden girar casi 180 grados, funcionando como un sistema de detección extremadamente preciso en el entorno desértico. Más allá de su capacidad de supervivencia, el Marwari destaca por su espíritu. En la cultura de los guerreros Rajput, simboliza la lealtad absoluta. Se cree que nunca abandona a su jinete, incluso en las situaciones más peligrosas. También posee un andar natural, llamado reval, increíblemente suave, que da la sensación de flotar sobre la arena. Esto lo convierte en un caballo ideal para el desierto. Debido a su enorme valor cultural e histórico, su exportación fue restringida durante décadas. Por ello, verlo en persona es una experiencia rara y privilegiada, como contemplar siglos de historia viva en un solo ser. Número 6. Caballo Percheron. Originario de la región de Perche, en Francia, el percherón surge como un auténtico símbolo de fuerza pura. Con un tamaño imponente, capaz de superar la tonelada de peso y alcanzar casi 2 metros de altura, su presencia resulta abrumadora desde el primer instante. Sin embargo, lo que realmente hace especial a esta raza es el contraste que encierra. Dentro de ese cuerpo colosal habita un temperamento sorprendentemente dócil y tranquilo. Su mirada no transmite agresividad, sino una suavidad casi inocente, que desarma cualquier expectativa. En el pasado, el percherón desempeñó un papel crucial en los campos de batalla, arrastrando artillería pesada y desplazándose en condiciones extremas. Incluso frente al estruendo y el caos, mantenía una estabilidad admirable. Hoy en día, representa una armonía poco común entre fuerza y control. Demuestra que el verdadero poder no reside en la violencia, sino en la capacidad de mantenerse sereno y firme ante cualquier circunstancia. Número 5. Caballo Clydesdale. Procedente de Escocia, el Clydesdale encarna la elegancia en su forma más monumental. A pesar de su gran tamaño, se mueve con una gracia inesperada, como si cada paso estuviera cuidadosamente coreografiado. Su rasgo más distintivo es el abundante pelaje blanco que cubre sus patas, largo, sedoso y en constante movimiento. Este detalle no solo le aporta una estética única, sino que también lo convierte en una figura inconfundible. El Clydesdale alcanzó fama mundial al asociarse con la marca Budweiser, donde se convirtió en símbolo de fuerza y fiabilidad. A pesar de su apariencia poderosa,
Su carácter es extremadamente dócil y cooperativo. Esto lo hace ideal tanto para trabajos exigentes como para exhibiciones. Más que un caballo grande, el Clydesdale es una fusión perfecta de belleza, fuerza y nobleza, como si hubiera sido creado para avanzar con majestuosidad ante la admiración de todos. Número 4. Caballo lipizzano. Ligado a la Escuela Española de Equitación de Viena, el lipizzano es un símbolo del arte del movimiento llevado a la perfección. Uno de sus aspectos más fascinantes es su transformación. Nace con un pelaje oscuro, pero con el paso de los años, entre los 6 y 10, se vuelve completamente blanco. Este cambio parece representar un viaje visual de la oscuridad hacia la luz. Su estructura corporal está diseñada para ejecutar movimientos complejos. Gracias a su potente tren posterior y su equilibrio, puede realizar saltos como el capriole, en el que se eleva y lanza sus patas traseras en el aire. Lo que hoy se considera arte, en el pasado fue una técnica de combate. Observar a un lipizzano en acción no es solo ver un espectáculo, sino presenciar un legado vivo donde la disciplina, la paciencia y la belleza se funden en cada movimiento. Número 2. Caballo Gypsy Vanner. Originario de las Islas Británicas, el Gypsy Vanner parece surgir de un cuento de fantasía. Criado por comunidades nómadas para tirar de caravanas, combina fuerza funcional con una apariencia extraordinaria. Su crin abundante, su cola espesa y el pelaje que cubre sus patas le otorgan un aspecto casi mágico. Sin embargo, su mayor valor no reside solo en su apariencia, sino en su carácter. Es extremadamente dócil, amigable y busca constantemente el contacto con las personas. Su presencia transmite una sensación inmediata de calma, algo poco común en animales de gran tamaño. El Gypsy Vanner no es solo bello, es un símbolo de libertad, de viaje y de una conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza. Número 1. Caballo acalteque. En la cima se encuentra una criatura que desafía toda lógica visual. El acalteque, orgullo de Turkmenistán. Su rasgo más distintivo es su pelaje, cuya estructura única permite que la luz lo atraviese y se refleje, creando un efecto metálico similar al oro o la plata líquida. Bajo el sol, parece brillar con una intensidad casi irreal. Pero su belleza es solo una parte de su historia. El acalteque está diseñado para sobrevivir en condiciones extremas, como el desierto de Karakum, soportando temperaturas abrasadoras y largos periodos sin agua. Su cuerpo delgado y estilizado, similar al de un galgo, está optimizado para la velocidad y la resistencia. En la antigüedad, su valor era tan grande que los emperadores estaban dispuestos a iniciar guerras para poseerlo, llamándolo el caballo celestial. Contemplar un acalteque es comprender que la naturaleza aún guarda misterios que superan la imaginación humana. No es solo belleza, es la perfección hecha realidad. Cada una de estas razas no es solo un animal, sino un símbolo vivo de historia, cultura y poder natural. Desde resistentes caballos del desierto hasta gigantes gentiles y criaturas que parecen sacadas de la mitología, todos demuestran que la naturaleza puede crear obras maestras más allá de nuestra imaginación. Puede que te impresione su elegancia, su velocidad o su lealtad absoluta, pero todos tienen algo en común. Despiertan asombro. Si pudieras elegir uno, ¿cuál sería? Comparte tu elección y no olvides seguir explorando más maravillas vivas del mundo animal. Você acha que já entende tudo sobre cabras? Pense de novo. Existem cabras do tamanho de um cachorro, mas que produzem um leite até 3 vezes mais rico que o normal. Algumas já foram protegidas como ouro por um império inteiro. Outras foram chamadas de as mais feias do mundo.
E ainda assim venceram concursos de beleza valendo dezenas de milhares de dólares. E há aquelas que sobreviveram por séculos praticamente sem ajuda humana. E isso não é apenas uma lista de animais. São histórias estranhas, difíceis de acreditar. E quanto mais você avança, mais surge uma pergunta inevitável: quanto nós realmente conhecemos o mundo ao nosso redor? Número 15. Cabra anã nigeriana. Pequena, mas rica. A cabra anã nigeriana é um verdadeiro paradoxo vivo. Um adulto mede cerca de 43 centímetros de altura e pesa menos de 36 quilos, pequena o suficiente para caber tranquilamente no banco traseiro de um carro. Mas o que a torna extraordinária não é o tamanho, é o leite. Essa raça detém um recorde do Guinness pelo maior teor de gordura no leite de cabras. Em média, chega a 6,5%, podendo atingir 10% ou mais nos períodos de pico. Para comparar, o leite de vaca comum tem cerca de 3 a 4%, e até mesmo grandes raças leiteiras como a Saanen ficam por volta de 3%. Isso significa que um corpo tão pequeno consegue produzir um leite quase 3 vezes mais rico do que o de animais muito maiores. E isso não é só teoria, tem impacto real. Apenas 1/4 da produção de leite dessa cabra pode gerar mais queijo do que metade do leite de uma raça maior, graças ao alto teor de gordura. Originária da África Ocidental, ela só chegou aos Estados Unidos nos anos 1930, inicialmente como animal de exibição em zoológicos. Foi reconhecida oficialmente como raça leiteira apenas em 2005, e em apenas 8 anos, quase 40 mil animais já estavam registrados no país. O único inconveniente? Tetos pequenos, o que exige mais paciência na ordenha. Mas considerando o que ela produz, isso é um detalhe mínimo. Um verdadeiro motor de gordura dentro de um corpo menor que o de um cachorro médio. Número 14. Cabra angorá. Um tesouro nacional protegido. A cabra angorá não é apenas uma raça. Já foi considerada um recurso estratégico. Ela produz o mohair, uma fibra tão valiosa que o Império Otomano a controlava como se fosse ouro. O termo mohair vem do árabe e significa pelo brilhante, e sua importância remonta a milhares de anos. Registros sumérios do século XIV a.C. já mencionavam cabras na região de Ankara, na Turquia, conhecidas por produzir essa fibra especial. Durante séculos, o Império Otomano impôs regras rígidas. Era proibido exportar cabras vivas ou lã bruta. Apenas produtos acabados podiam sair do país, garantindo monopólio total. Em 1838, quando a proibição foi parcialmente suspensa, um grupo de 12 machos e uma fêmea foi enviado à África do Sul. Mas havia um detalhe: os machos foram castrados secretamente para impedir a reprodução. Ainda assim, a única fêmea estava prenha. E foi esse fato que mudou tudo. Seu filhote macho deu origem à indústria de mohair sul-africana. Na década de 1960, a Turquia possuía mais de 6 milhões de cabras angorá. No início dos anos 2000, esse número caiu para cerca de 150 mil, uma queda de 97%. Hoje, a África do Sul lidera a produção global, seguida pelos Estados Unidos. Cada cabra pode produzir cerca de 4,5 quilos de fibra por ano. E o mais curioso, elas não precisam fazer nada extraordinário. Apenas produzir uma fibra tão macia quanto seda e leve como uma nuvem. Número 13. Cabra Valais Blackneck. Perfeição improvável. A cabra Valais Blackneck parece, assim, um erro da natureza, ou talvez uma obra de arte pintada à mão. Diferente da maioria dos animais com padrões irregulares, essa raça apresenta uma divisão de cores extremamente precisa. Da cabeça até os ombros, o pelo é completamente branco. Dos ombros até a cauda, totalmente preto. Sem mistura, sem transição, sem imperfeições.
Esse contraste se estende até as pernas, coberto por uma pelagem longa e ondulada. De longe, parece até que dois animais diferentes foram perfeitamente unidos em um só corpo. Elas vivem nos Alpes suíços, especialmente na região de Valais. Seus ancestrais podem ter chegado com migrantes africanos ou árabes por volta do ano 930. Ao longo dos séculos, adaptaram-se a terrenos montanhosos e altitudes de até 3.000 metros. Na década de 1960, a população caiu para menos de 200 indivíduos. Programas de conservação evitaram sua extinção, e no início dos anos 2000, o número subiu para cerca de 3.300, ainda assim considerado vulnerável. Em 2021, cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. O que parecia ser uma única raça era, na verdade, 4 linhagens distintas, incluindo variações como Cobra Neck, Grey Neck e a totalmente branca Simplon. Durante décadas, apenas o padrão preto e branco foi reconhecido oficialmente. As outras variantes sobreviveram à margem, até serem redescobertas. Uma raça aparentemente simples, que escondia uma história muito maior. Número 12. Cabra La Mancha. A cabra sem orelhas. A cabra La Mancha é uma das raças mais incompreendidas à primeira vista. Quando você olha para ela de frente, algo parece faltar, porque quase não há orelhas visíveis. Mas isso não é um defeito, é exatamente o padrão da raça. As La Mancha possuem orelhas extremamente pequenas, classificadas em 2 tipos: Gopher, que é quase invisível, e Elf, com até cerca de 5 centímetros. Essa característica dá ao rosto uma aparência incomum, que muitas vezes causa estranhamento. A raça foi desenvolvida por uma única pessoa, Eula Fay Frey. Em 1937, ela adquiriu uma fazenda na Califórnia com 2 cabras de orelhas curtas. Uma delas, apesar do tamanho, produzia uma quantidade impressionante de leite. Frey iniciou um programa de cruzamento com raças como Nubian, Toggenburg e Alpine. Após mais de 20 anos de seleção cuidadosa, ela conseguiu estabilizar uma nova raça, mantendo as orelhas pequenas e melhorando a produção de leite. Em 1958, a La Mancha foi oficialmente reconhecida, com cerca de 200 animais fundadores. Hoje, está presente em mais de 40 estados dos Estados Unidos e é uma das principais raças leiteiras do país. Embora existam registros antigos de cabras com orelhas curtas, nenhuma atingiu esse nível extremo, até o surgimento da La Mancha. Número 11. Cabra Girgentana. Espirais do passado. A cabra girgentana é impossível de ignorar. Seu destaque está nos chifres, longos, eretos e torcidos em espiral perfeita, lembrando até a estrutura do DNA. Machos e fêmeas possuem chifres, e nos machos, eles podem chegar a 70 centímetros de comprimento. A aparência é tão incomum que muitos a comparam ao Markhor, embora a direção das espirais seja oposta. Mas sua importância vai além da estética. Ela faz parte de uma história viva. Nas décadas de 1920 e 1930, em Agrigento, na Sicília, agricultores levavam essas cabras pelas ruas, batendo de porta em porta. Quando alguém queria leite, ele era ordenhado na hora. Uma espécie de entrega fresca muito antes da ideia moderna existir. Com novas regras sanitárias, essa prática desapareceu, e a raça nunca mais se recuperou totalmente. De cerca de 30.000 indivíduos nos anos 1950, restavam apenas cerca de 500 no início dos anos 2000. Sua origem ainda é incerta. Pode ter sido introduzida pelos gregos antigos por volta de 700 a.C., ou pelos árabes no século IX. Alguns pesquisadores até relacionam seus chifres a esculturas antigas encontradas na cidade de Ur em 1927. Seja qual for a verdade, a girgentana carrega traços de um passado distante e hoje está perigosamente próxima de desaparecer.
Número 10. Cabra Damascus. A linha entre o belo e o estranho. A Damascus Goat é talvez o melhor exemplo de que a beleza não tem um padrão absoluto. Na internet, essa raça é frequentemente chamada de o animal mais feio do mundo. Sua testa proeminente, nariz alongado, mandíbula projetada e orelhas longas e caídas criam uma aparência que muitos consideram estranha. Alguns já descreveram como um pesadelo renascentista gerado por IA. Mas em junho de 2008, em um concurso de beleza de cabras em Riad, na Arábia Saudita, uma cabra Damascus, chamada Car, venceu o prêmio de mais bonita. Ela foi vendida por cerca de R$150 mil, aproximadamente $40 mil na época. Essas duas realidades opostas coexistem, e isso revela algo simples. A beleza depende totalmente da perspectiva. O mais curioso nessa raça é sua transformação ao longo da vida. Quando filhotes, as cabras Damascus são extremamente adoráveis. Rosto pequeno, olhos vivos, orelhas longas e macias. Mas com o tempo, essas características se exageram. A testa cresce, o nariz se alarga, a mandíbula se projeta. Um animal encantador com apenas 8 semanas pode se tornar algo completamente diferente na fase adulta. Originárias da Síria, elas foram criadas por séculos para leite e carne. No século XIX, foram levadas para Chipre pelos britânicos, onde passaram por seleção genética, especialmente focada em acentuar suas características faciais para competições. Hoje, uma cabra Damascus pura pode custar entre $5 mil e $8 mil, e exemplares de exposição podem valer muito mais. E apesar da aparência controversa, é uma das raças mais produtivas e versáteis do mundo. Número 9. Markhor. A possível origem de todas as cabras. O Markhor não é apenas uma cabra selvagem. Ele pode estar ligado à origem de todas. Animal nacional do Paquistão, vive em regiões montanhosas extremas como o Karakoram e o Himalaia, a até 3.600 metros de altitude. Esse ambiente hostil moldou um animal resistente, ágil e com uma das características mais impressionantes da natureza, seus chifres. Os machos possuem chifres que podem atingir até 160 centímetros de comprimento, torcendo-se como uma broca. São considerados alguns dos mais impressionantes do reino animal. O nome Markhor vem do persa e significa comedor de cobras. Segundo a lenda, ele seria capaz de matar serpentes com seus chifres e se alimentar delas. Embora não haja evidência científica disso, na década de 1990, sua população caiu para cerca de 2.500 indivíduos devido à caça. Mas programas de conservação comunitária, que envolvem as populações locais, ajudaram a reverter esse cenário. Hoje, existem mais de 5.000 animais. Charles Darwin sugeriu que as cabras domésticas poderiam ter origem no Markhor, cruzado com outras espécies selvagens. Estudos modernos indicam que ele realmente contribuiu geneticamente para várias raças atuais. Mesmo sem confirmação absoluta, o Markhor permanece muito próximo da origem de um dos animais mais importantes da história humana. Número 8. Cabra Toggenburg. A base da produção leiteira moderna. A Toggenburg Goat não chama a atenção à primeira vista. Não possui chifres extravagantes, nem cores incomuns. Mas olha, sua importância histórica é gigantesca. Com registros desde o século XVII na região de Toggenburg, na Suíça, ela é considerada a raça leiteira mais antiga oficialmente documentada do mundo, e uma das mais antigas entre todos os animais de produção de leite. Por mais de 400 anos, essa raça foi cuidadosamente selecionada para produzir leite de forma consistente, adaptar-se a climas frios e úmidos, e manter alta produtividade ao longo do tempo. No final do século XIX e início do XX, foi exportada para outros países e se tornou base para programas de criação na Europa e América do Norte. Muitas raças modernas carregam sua genética. Em um mundo obcecado por novidades, a Toggenburg representa o oposto estabilidade,
Não mudou drasticamente. Não precisou. Ela não é a mais estranha, mas certamente é uma das mais importantes. Número 7. A cabra que desmaia, mas nunca perde a consciência. A fainting goat ficou famosa por um comportamento curioso, cair quando se assusta. Mas a realidade é bem diferente. Por volta de 1880, um homem chamado John Tinsley chegou ao Tennessee com 4 cabras incomuns. Elas deram origem a uma nova raça. Essas cabras não desmaiam. Elas possuem uma condição genética chamada miotonia congênita, causada por uma mutação no gene CLCN1. Quando se assustam, seus músculos contraem normalmente, mas não relaxam imediatamente. O resultado é um travamento do corpo por 5 a 20 segundos. Algumas caem, outras apenas ficam rígidas. Durante todo o processo, permanecem conscientes e não sentem dor. Essa condição foi descrita cientificamente em 1904 e o gene responsável identificado em 1996. Humanos também podem apresentar algo semelhante, mas sem o gatilho do susto. No passado, essa característica foi usada de forma estratégica quando predadores atacavam. Essas cabras se tornavam presas fáceis, dando tempo para o restante do rebanho escapar. Hoje são criadas principalmente para carne. Seus músculos constantemente contraídos resultam em maior rendimento. Uma pequena mutação que criou uma das raças mais curiosas do planeta. Número 6. Cabra Arapawa. Um fragmento vivo da história. A Arapawa Goat é um paradoxo selvagem e ao mesmo tempo extremamente valiosa. Na ilha de Arapawa, na Nova Zelândia, sem predadores naturais e sem população humana permanente, um pequeno grupo de cabras vive isolado há cerca de 400 anos. Acredita-se que exploradores europeus, possivelmente James Cook, tenham deixado esses animais no século XVIII como fonte de alimento. Abandonadas, elas sobreviveram, se adaptaram e evoluíram sozinhas. Quando foram redescobertas no século XIX, já eram diferentes de qualquer outra raça. No século XX, o governo tentou eliminá-las por ameaçarem o ecossistema local. A população caiu drasticamente. Graças a conservacionistas, uma pequena quantidade foi salva e levada aos Estados Unidos. Hoje, restam apenas cerca de 150 a 200 indivíduos registrados. Análises genéticas mostram que elas carregam genes de cabras inglesas do século XVII, uma linhagem desaparecida em todo o resto do mundo. Em outras palavras, a cabra Arapawa não é apenas uma raça. Ela é um pedaço vivo do passado. Número 5. Cabra Cashmere. O luxo que nasce do que seria descartado. Cashmere não é uma raça de cabra. É uma característica. Qualquer cabra que desenvolva uma camada interna de pelos ultrafinos, com menos de 19 microns, pode ser considerada produtora de cashmere. Isso significa que animais de regiões diferentes, da Ásia à Oceania, podem gerar exatamente o mesmo tipo de fibra valiosa. Essa fibra não está na parte externa. Ela cresce por baixo, como um isolamento térmico natural para o inverno. Quando a primavera chega, as cabras simplesmente trocam esse subpelo. E é aí que os humanos entram, coletando ou penteando o material. Cada cabra produz apenas entre 100 e 200 gramas por ano. Para criar uma única peça de roupa de alta qualidade, são necessários de 200 a 400 gramas, ou seja, o equivalente à produção anual de 2 a 4 animais. O cachemir mais fino do mundo vem das cabras Changtang, que vivem em altitudes acima de 4.300 metros no Planalto de Ladakh e no Tibete. O frio extremo força o desenvolvimento de uma fibra ainda mais macia e delicada, algo que não pode ser replicado em climas mais amenos. Hoje, o mercado global de cachemir movimenta bilhões de dólares. Mas no fundo, tudo começa com algo simples. Uma camada de pelos que, sem intervenção humana,
seria deixada para trás nas rochas a cada mudança de estação. Número 4. Cabra Golden Guernsey, salva por uma única pessoa. A história da Golden Guernsey mostra como o destino de uma raça inteira pode depender de uma única decisão humana. Essa cabra é única no mundo por sua coloração dourada, que varia do champanhe claro ao marrom intenso. Pequena, elegante e extremamente rara. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando as ilhas do Canal foram ocupadas, muitas raças domésticas desapareceram. A Golden Guernsey quase foi uma delas. Mas uma mulher, Miriam Milbourne, decidiu agir. Ela manteve um pequeno rebanho escondido durante toda a ocupação. Quando a guerra terminou, aqueles poucos animais se tornaram a única base para reconstruir toda a raça. Sem essa decisão, a Golden Guernsey provavelmente teria desaparecido para sempre. A raça só chegou aos Estados Unidos em 1999, quase um século após sua criação, e décadas depois de ter sido salva da extinção. Seu leite é suave, com pouco sabor caprino e relativamente rico em gordura. Durante anos, foi considerada ameaçada. Em 2020, seu status melhorou, mas ainda permanece rara. Uma raça inteira que existe hoje não por um sistema, mas porque alguém se recusou a deixá-la desaparecer. Número 3. Cabra Kiko. Sobrevivência como critério. A cabra Kiko não nasceu em laboratório. Ela surgiu no campo, guiada por uma lógica simples. Média. Goats roaming freely in open pasture. Goats walking in rugged countryside. Sobreviver ou desaparecer. Nas décadas de 1970 e 1980, o agricultor neozelandês Garrick Batten percebeu que suas cabras de raça pura estavam morrendo de doenças e parasitas. Já as cabras selvagens simplesmente sobreviviam. Ele decidiu cruzar fêmeas selvagens com machos de raças como Nubian e Boer. Mas o diferencial não estava no cruzamento, e sim na seleção. Sem remédios, sem vermífugos, sem ajuda. As que sobreviviam, ficavam. As que não sobreviviam, eram descartadas. Após várias gerações, surgiu uma raça com resistência natural a parasitas, especialmente ao Haemonchus contortus, um dos mais perigosos para caprinos no mundo inteiro. Pesquisas nos Estados Unidos confirmaram que as Kiko mantêm bons níveis de saúde sem tratamento químico, superando muitas outras raças. Não é um produto da teoria, é o resultado direto da necessidade, de um agricultor que queria parar de perder seus animais. Número 2. Cabra Bagot. 600 anos esquecida. A cabra Bagot começou como um presente e acabou se tornando, olha só, um experimento vivo de séculos. Em 1380, o rei Ricardo II recebeu uma cabra preta e branca da Suíça. Ela foi levada para um parque em Blithfield Hall. E então, foi deixada por conta própria. Por cerca de 600 anos, esse rebanho viveu quase em estado selvagem, sem manejo, sem seleção, sem intervenção humana. Eles se reproduziram, sobreviveram a guerras, mudanças políticas e até 2 guerras mundiais, praticamente sozinhos. Na década de 1980, o número de animais cresceu demais e a maioria foi sacrificada. Os sobreviventes foram distribuídos para programas de conservação. Hoje, restam apenas algumas centenas. O que torna a Bagot única não é sua aparência, é sua história genética. Enquanto a maioria das raças foi moldada por humanos, essa foi moldada pela natureza ao longo de 6 séculos. Ela prova algo simples e, ao mesmo tempo, inquietante. Às vezes, a melhor forma de preservar uma espécie é simplesmente não interferir. De raças quase extintas a linhagens que carregam milhares de anos de história, cada cabra desta lista revela algo maior do que aparenta. Elas não são apenas animais,
São registros vivos das escolhas humanas, dos erros, das descobertas e das coincidências. Algumas foram moldadas com precisão, outras sobreviveram apesar de tudo. E talvez o mais surpreendente seja isso. Mesmo em criaturas tão comuns, ainda existem histórias capazes de desafiar tudo o que pensamos saber. Então fica a pergunta: se até uma cabra pode esconder tanto mistério, o que mais ainda está esperando para ser descoberto?